Então, o Felipe Luiz, acho eu, ele tem competência pra isso. Porque uma vez eu conversava com o Dorival, e o Dorival me falava. Ele falou pra mim, Fábio, ele me chama Fábio, você não faz ideia de como o Felipe Luiz conhece futebol. Agora, muito jogador não sente, não entende o jogo. Joga por instinto. Agora, tem jogador que sabe fazer a leitura do jogo. O Felipe Luiz sabe fazer. Então ele tem tudo pra dar certo como treinador. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, né? Sobre o técnico Tite, que foi demitido, ainda bem, né? Demorou, foi muito ainda, que era pra ser demitido na volta no jogo contra o Peñarol. Esperaram essa atuação péssima do Flamengo em frente ao Atlético Paranaense no Maracanã. O Vene Casagrande também trouxe informações dos bastidores, falou um pouco ali e acabou revelando que o Tite foi demitido depois de uma fala que ele deu na coletiva de imprensa, quando ele deixou claro que o Matheus Cunha, o goleiro reserva do Flamengo, seria titular na Copa do Brasil, mesmo com o Rossi estando disponível. Ou seja, mesmo com o goleiro Rossi estando ali para que ele pudesse assumir o posto de titular, já que o Flamengo estaria fora, né, da Libertadores. Então tem muitas informações, a imprensa debateu, falou um pouco sobre o jogo de ontem e também sobre a chegada do Felipe Luiz ao comando técnico do Mengão. Muitas informações no vídeo de hoje, é o que vamos acompanhar a partir de agora. O link da Placar TV estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Fez uma Libertadores muito ruim, muito ruim. Não ganhou um jogo fora de casa, foi eliminado pelo Peñarol. Já tem aí um jogo muito importante contra o Corinthians, 2 jogos, né, pela Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, deixou de ser protagonista, né? Aliás, a vitória de ontem ainda deixa o Flamengo respirar um pouquinho. Senhores, Tite fora. Surpresa, pra mim, não. Eu achei que ele ia cair depois do jogo com o Peñarol. É verdade. Mas a diretoria do Flamengo continua atrapalhada e fazendo as coisas de qualquer jeito, respondendo à rede social e tudo mais. Ontem foi claramente a torcida do Flamengo derrubando o Tite, né? E de uma forma, até na minha visão, covarde. Porque é o que você falou. O Tite se demitiu depois do jogo contra o Peñarol. Quando vai bater boca lá com o torcedor, na entrevista coletiva, etc e tal, aquela coisa patética, né? Enfim, humilhante, né? Ali, pra mim, acabou. Ali virou um morto-vivo. Não, ali acabou. E a diretoria deveria ter tido esse mínimo de hombridade, né? O Tite pode ser criticado, N problemas. Estamos aqui pra falar sobre o profissional, né? Agora, no quesito humanidade, né? A diretoria do Flamengo tem 0, né? Jogou o Tite às feras. Total. Foi uma coisa... já se sabia que ele ia chegar vaiado, que ele ia chegar trucidado, que ele ia chegar sem qualquer tipo de clima. Pra quê? Qual é a necessidade, né? O Flamengo ganhou, legal. Importante, 3 pontos no campeonato, mas precisava expor a humilhação pública, né? O Tite, pra que a torcida o demitisse. Será que já não se sabia que o Tite estava demitido depois do jogo contra o Peñarol? Então é mais um capítulo nefasto, né? Por parte de uma diretoria em que o time ganha títulos e ganhou importantes, né, com essa gestão. Mas é uma diretoria que causou muito mais problemas, é muito mais atrapalhada do que, de fato, uma diretoria com inteligência, né? Que deve, sumariamente, espero eu, né? Nessa próxima eleição do Flamengo, que caia fora. E que entrem outros profissionais e outros gestores que tenham um mínimo de bom senso. Coisa que gestão Landim, Marcos Braz e Companhia Limitada não tem nada. E o que vai ser desse Flamengo, senhor Mani, com o Felipe Luiz? Bom, eu tinha dito aqui na semana passada, disse várias vezes que o Flamengo deveria fazer o que fez, né? E até aproveitar esse jogo já contra o Atlético Paranaense para o Felipe ter assumido e já começar a montar o time desse jogo que vai ser depois da manhã contra o Corinthians. É depois de amanhã. É depois de amanhã. Não tem o que montar. Tem o que fazer. Se ele pega... Só conversinha. Jogou quinta-feira com o Peñarol, certo? Quinta-feira. Se demite o Tite depois do jogo, na sexta-feira o Felipe Luiz já pega o time. No sábado ele treina, no domingo ele teria comandado o time. Na segunda-feira, regenerativo, terça treina, quarta tem jogo. Imagina como é que ele vai pegar o time. Imagina como é que tá o vestiário. Claro, o Felipe Luiz é um cara, não é, né, nenhum jogador, um profissional inexperiente. Longe disso. Fez a carreira dele na Europa. Disputou Copas do Mundo, trabalhou com vários treinadores. Segundo se comenta, ele tem um caderninho onde ele anotou o treino de todos eles, as coisas que ele achava muito importante. Ele anotou no caderninho dele.
Porque ser técnico é uma coisa. Qualquer um tem uma visãozinha de jogo ali e tal, sabe que tem que escalar, etc e tal. O grande problema é o seguinte, é dar treino. Esse é o problema. Ou gestão. E gestão também. Perfeito. Gestão, óbvio, perfeito. E dar treino. Você tem que saber dar treino. Você precisa criar para o seu time variáveis durante o jogo para surpreender o adversário. Então, o Felipe Luiz, acho eu, ele tem competência para isso. Porque uma vez eu conversava com o Dorival e o Dorival me falava. Ele falou bem, Fábio, ele me chama de Fábio. Fábio, você não faz ideia de como o Felipe Luiz conhece futebol, cara. É muito bom a gente treinar um jogador desse. Porque você conversa com ele, ele tem a sensação do campo, você vai lá e troca uma ideia com ele. Você tem a sensação de fora. Você tá vendo. A sensação do campo, quem tem é o jogador. Agora, muito jogador não sente, não entende o jogo. Joga por instinto. Agora, tem jogador que sabe fazer leitura do jogo. O Felipe Luiz sabe fazer. Então, ele tem tudo para dar certo como treinador. Agora, ele vacilou várias vezes nesse sentido. Não, calma, não é hora ainda, precisa aprender mais, etc e tal. Papá. Ele chega numa situação onde talvez, se fosse a vontade dele, ele não teria chegado. Ele precisaria um pouco mais, mas, velho, é o que apareceu. Agora não tem jeito. Agora não tem jeito, tem que fazer. Tá no eu quartel, teria feito isso. Tá no quartel. Vai lá, apareceu. Vai ser convocado. Exatamente. Então ele tá lá agora, a chance apareceu pra ele. Eu acho que não tem como ficar pior do que tá. Não tem como. Ele conhece os jogadores gostam dele, ele conhece futebol, dentro e fora de campo, sabe o que é Flamengo, porque basicamente a carreira dele no Brasil se resume ao Flamengo. Ele jogou muito pouco tempo no Figueirense, né? Depois foi pra Europa. Sim, a carreira dele é Flamengo. E se bobear, é torcedor do Flamengo. Se bobear, a família é tudo flamenguista. Entendeu? Então eu acho que foi um negócio legal, não tinha mais como fazer. Não dava mais pra sustentar. O Tite foi um grande equívoco. Na época, talvez eu também tivesse contratado. Todos nós tivemos. Mas passaram-se alguns meses e ficou muito claro que o Tite não era o cara. Pelo jeitão dele, blasé, careta. Tem nada a ver com o Flamengo, tem nada a ver com o Rio de Janeiro. O Tite é um ser estranho na cidade maravilhosa. É o cara que anda de camisa de manga comprida, sapato bico fino, cromo alemão, calça de prega. Isso não existe no Rio de Janeiro. Isso não existe. Isso existe na Faria Lima. Lá não existe. Entendeu? Então não orna, não combina. Pior do que isso, o time não jogava. Mas se ele fosse tudo isso, e o Flamengo bate campeão carioca, bate campeão da Libertadores, bate campeão da Copa do Brasil, bate campeão brasileiro, tudo bem. Você enfia a viola no saco e deixa o cara lá. Agora, além de ser um cara careta, ele é careta também como treinador. Porque a carreira do Tite se resume, na minha opinião, a passagem dele no Corinthians. O Corinthians fez ele treinador. Ah, ele ganhou uma Copa do Brasil com o Grêmio. É verdade, ganhou. Não, e uma passagem do Corinthians que, façamos justiça, é uma grande passagem, né, Somani? Sim. Uma grande A passagem. carreira dele é essa. Uhum. Ele vai pra seleção brasileira, fracassa. Ele sai da seleção brasileira, tem a oportunidade pra dirigir o melhor time em termos de elenco do Brasil, fracassa. Eu acho que demorou. Deveria ter sido feito antes. Acho que o Flamengo cometeu vários equívocos na escolha de treinadores. Esse equívoco, talvez eu tivesse cometido também. Entendeu? Mas passaram-se 3, 4 meses, já deu pra ver que o cara não era ele. Quesada, e aí? O Tite decepciona nessa passagem? Totalmente. Porque também tem uma coisa, né? A gente pode olhar ele pode argumentar um dia, se a gente conversasse com ele. Não, mas espera aí, o único campeonato que eu disputei 2 campeonatos. Um eu ganhei, o outro eu estou disputando, o outro foi eliminado e o quarto, que é o Campeonato Brasileiro, ainda tem chance. Não se deu. Você dizia sexta-feira, quinta ou sexta-feira. Ele deveria ficar até o final pra experimentar o sabor do fracasso. Porque acho que, por exemplo, a gente pode. Eu sou um defensor dos técnicos brasileiros que precisam surgir em algum lugar, né? Eu estou defendendo isso. A gente não está conseguindo encontrar isso. Até uma discussão que a gente teve na semana passada aí. Acho que a gente precisa trazer os estrangeiros, porque essa troca de informação é importante, o intercâmbio é importante. O Somani falou um negócio legal. Quais foram os treinadores que comandaram o Felipe Luiz aí, né? Pô, você tem, por exemplo, um Simeone, você tem um Tite, né? Você tem Jorge Jesus. Então ele vai bebendo de todas as fontes. Simeone é um cara mais defensivo, né? Inclusive o Felipe Luiz como jogador foi um cara mais defensivo.
O Tite consegue ser defensivo, mas ataca um pouquinho. E o Jesus é aquele cara, e o Sampaoli são os caras do ataque e tal. Cada um com o seu modelo. Tal. Então, se ele bebe de todas essas fontes, pode se moldar um novo treinador. Eu só fico preocupado com uma coisa, de repente não queimar um talento, entendeu? Porque o Felipe Luiz, na hora que estiver ali no banco de reservas, esquece o que ele fez no Flamengo. Vai ter que ganhar porque o Flamengo é o maior do mundo. Não vai ter conversinha, entendeu? Hein? Né? Entendeu? Então ele vai ter que entrar, ele vai ser cobrado. Se tomar porrada do Corinthians, já vão falar, tá vendo? Como é que estão colocando um cara que não tem experiência nenhuma, um estagiário? Pode ter certeza que vai ser assim. Então, agora, por que acontece isso? Porque o Flamengo, gente, não tem um projeto para treinador. Não tem. Na realidade tem. O modelo do Flamengo é não ter um modelo para o treinador, né? Traz qualquer um a qualquer instante, pode ser velho, novo, estrangeiro, que brasileiro. Não tem nada a ver com o outro. Defensivo, ataque. Pô, você pega todos os treinadores aí do Jesus para cá, dificilmente você vai encontrar treinadores que pensam da mesma forma, né? E aí é um moedor de técnico esse Flamengo. Porque não consegue, dentro desse modelo, manter um treinador por mais de uma temporada. Eu estava ouvindo hoje, o último treinador que ficou uma temporada inteira no Flamengo... O que seria uma temporada inteira? Um carioca... De janeiro a dezembro, tá? Fez a pré-temporada e terminou... E terminou o ano. Foi 2011, sabe quem, gente? Professor Vanderlei Luxemburgo, em 2011. 13 anos, então... ele chega em 2010, lembra? Aí ele faz 11 inteiro e sai em 2012. Tava até falando isso no café hoje aqui com o Sormani. De lá pra cá, nenhum técnico ficou a temporada inteira. Inclusive, que maluquice. Nosso Alan Selacho, nosso grande comandante aqui, ele costuma dizer, contrata no primeiro turno... no primeiro semestre e manda no segundo, né? É geralmente assim, né? O Flamengo sempre começa com... Inclusive, na época do Jesus, como é que foi? Era Dorival no final do ano anterior, teve eleição, rifaram o Dorival que salvou o time. Aí veio o Abel Braga, rifaram o Abel, veio o Jesus. E aí vai entrando nesse ciclo sempre de ter pelo menos 2 treinadores por temporada. E o Tite chegou no dia 9 de outubro do ano passado. Não deram nem um gostinho do Tite completar um ano. Ele não completou um ano, né? Os 12 meses. Olha, sinceramente, eu acho que a vaca foi pro brejo. E isso daí é ótimo pro Corinthians, viu? É ótimo, porque trocar de técnico agora... Outra coisa, Felipe, você tem que deixar de ser amigo dos caras. Esse vai ser o grande problema do Felipe. Porque isso é uma coisa que o Sormani falou. Ele vai cobrar o Gabigol? Ele conhece Gerson? os caras gostam dele. Mas tal. são Quais são os caras que gostam dele? São esses caras, Todos. São as lideranças do time. Então, que é o Davi Luiz, que não era o Gerson, o Gerson, Gabriel, o próprio Pedro. Arrascaeta. Jogou com ele, Arrascaeta. Pedro Bruno esquece, Henrique. diz que Pedro não joga esse ano. Não tô bem, mas vai tá lá. Tá no lá, vestiário. tá ouvindo, tá falando. Tá lá, tá fazendo, faz o tratamento, mas passa lá, dá uma olhada, vê o treino, conversa. Gente da comissão técnica, tenta levantar o astral lá, do grupo. O nome do médico? O Tanuri. Entendeu? Brás. Então Então tá aí, né, um pouco da análise aí dos comentaristas falando sobre essa demissão do Tite, né, sobre a chegada do Felipe Luiz, que é o mais importante, o novo técnico do Flamengo. Confesso que eu tô eu tô muito otimista com o Felipe Luiz. Acho que sempre foi um jogador com uma visão privilegiada, sempre foi um jogador muito acima da média quando se trata de QI. É uma inteligência absurda do Felipe. É claro, o meu maior receio é aquilo, né, voltar a ter aquela panelinha, ter o grupinho, os preferidos do treinador. Eu creio que o Felipe é um jogador, sempre foi um jogador muito, muito, muito inteligente e espero que ele possa fazer a melhor coisa possível no Flamengo, o melhor comando técnico no Flamengo e principalmente acabar com a panelinha. Mas aí tem os amigos? Tem o Gabigol? Tem o Gerson? Tem. É um risco, mas acredito que ele consiga ter o elenco pra ele, sabe? Pegar o elenco e os caras jogarem por ele, porque ele tem uma certa amizade. Então assim, é muito melhor do que o Tite, gente. Não dá pra ter o Tite mais depois do que aconteceu nos Jogos da Libertadores em especial. Não só pelo Flamengo que tá jogando mal, mas também pelos Jogos da Liberta. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!